Hoje nós já estudamos o capítulo 11, que foi a respeito de adoção, capítulo curtinho, só tem um único parágrafo. Agora nós vamos começar o capítulo 12, ou melhor, 13. 12 foi adoção, hoje é o 13, é o capítulo que trata da santificação, ok? Como o primeiro parágrafo deste capítulo, ele é longo, não coube aí em um único slide, então nós dividimos em 2 slides o primeiro parágrafo. Então esta aí é a primeira parte somente. Diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Segunda parte. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse é o primeiro parágrafo do capítulo 13, que trata da santificação. Então, vamos destrinchar aqui a primeira parte deste parágrafo. Eu grifei ali: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente. Então, preste bem atenção. Os eleitos de Deus são chamados e regenerados e são também santificados. Eu já disse a vocês e vou repetir. A gente precisa aprender o sentido, o significado desses termos técnicos que a teologia, sobretudo a teologia sistemática, usa para falar da obra salvadora. Deus nos salva dos nossos pecados. Então, quando a gente fala da salvação, nós estamos falando de uma obra abrangente. Cada um destes termos, eles se referem a um dos aspectos desta obra abrangente da salvação. Ao nos salvar, ou para nos salvar, ou Deus nos salva, nos chamando, nos regenerando, nos justificando, nos adotando, nos santificando, nos glorificando. Então, cada um desses termos está falando da obra salvadora do Senhor. Eu disse outro dia que você pode pensar assim numa laranja com vários gomos. Então, a laranja seria a obra da salvação. E cada um desses termos, um gominho desta única obra da salvação. Então, essa é uma maneira de articular esta obra da salvação e de entendê-la mais claramente e mais profundamente. Então, você precisa ir entendendo esses aspectos. Então, eu posso dizer que a salvação é como uma laranja de vários gomos,
Ou eu posso dizer também que a salvação é como um diamante multifacetado. Já viu? Um diamante, dependendo do ângulo que você olha, você vê uma beleza, um aspecto. Então, a obra da salvação, você pega ela assim, vai olhando, ela tem vários aspectos. Ela é um diamante multifacetado. Eleição, Deus me elegeu. Chamado eficaz, Deus me chamou. Adoção, ó, Deus me adotou. Ó, justificação, Deus me justificou. Santificação, olha, Deus me santificou. Entende? Então, esses termos são aspectos da obra salvadora, ok? Então, o que está sendo dito aí? Está sendo dito que na obra salvadora, Deus chama e regenera. Então, para salvar você, Deus chamou você, chamado eficaz, já estudamos sobre ele, e Deus regenera você. Mas estes que são eficazmente chamados e regenerados, Deus também, além disso, os santifica. Eu usei duas metáforas aqui, né? Falei da laranja, falei do diamante. Uma outra metáfora que você pode usar é a corrente. A salvação é uma corrente de vários elos. Aos que de antemão conheceu, primeiro elo, a esses também predestinou, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, é uma corrente com vários elos, ok? Então, 3 metáforas aí para você: laranja, diamante e corrente. Então, você entender aí esta maravilhosa obra de salvação que o nosso Deus realiza, não é? Deixe-me fazer, então, algumas considerações aí a respeito desses dois aspectos. Primeiro, a obra salvadora pode ser comparada a uma corrente de vários elos ou a um diamante multifacetado. Ou ainda, uma laranja. Você escolhe a metáfora que lhe ajuda melhor, tá bom? Vamos ler aí Romanos 8, 29 a 30. E 30, porque foi o texto que eu citei. Eu tentei citar de cor aqui, mas eu não consegui citar direitinho, não. Romanos 8, 29 e 30. Quem achar aí, e quem está nos seguindo de casa, se tiver jeito, abre a sua Bíblia em casa aí também e veja e acompanha aí. Romanos 8, 29 e 30. Aos que de antemão conheceu, olha, de todos esses verbos, o sujeito é quem? Deus. Quem conheceu? Deus. Então a salvação é uma obra realizada por quem? Deus. É ele quem salva. A salvação pertence a ele. Então, olha os elos. Aos que de antemão conheceu, primeiro elo. Também predestinou, outro elo. Chamou, outro elo da corrente. Outro elo da corrente. Percebe? É uma corrente de vários elos. Então, para salvar o seu povo, Deus faz tudo isso, não é? Deus faz tudo isso. Então, você precisa aprender a compreender esses vários aspectos. Oi. Pode ser, pode ser. Pode ser. Lá, essa expressão, o IUDI, para você que está em casa, está perguntando aqui se esses vários aspectos da obra salvadora é a mesma coisa que Pedro fala lá da multiforme graça. É mais ou menos isso, é que a graça de Deus tem várias formas de se manifestar. Agora é bom lembrar, não é, Wildaí, que esse texto que você está pensando nele
Pedro está falando dos dons espirituais, não é? Não das várias facetas da salvação. Pedro está falando assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, por meio dos dons espirituais, a graça de Deus se manifesta de várias formas. Ou seja, Deus capacita, habilita os membros do corpo para o serviço cristão, para o ministério no corpo de Cristo, de diferentes formas. Então, às vezes, a graça de Deus se manifesta no corpo de Cristo por uma palavra de consolo, por exemplo, ou pelo ensino, às vezes por uma palavra de advertência, não é? Às vezes a graça de Deus se manifesta pela contribuição financeira, material, socorro a alguém que está passando necessidade. Então, são várias maneiras, várias formas da graça de Deus se manifestar. Mas é isso mesmo, eu posso falar que a graça de Deus é assim, como um diamante multifacetado, né? Ok, então vamos prosseguir aqui. Nós já vimos no capítulo anterior que aqueles que são justificados são também adotados. Mas, diferentemente da justificação e da adoção, que significam mudança no nosso relacionamento com Deus, regeneração e santificação significam mudança em nosso ser. Deixe-me explicar isso. Você que vem nos acompanhando nessa série de estudos vai se lembrar que quando nós falamos da adoção, que é um dos elos dessa corrente, nós relacionamos a adoção com a justificação. O que adoção e justificação têm em comum? É que justificação e adoção são mudanças que Deus promove no nosso relacionamento com Ele. Na justificação, Deus não faz mudança no nosso ser. Deus faz mudança na nossa relação com Ele. Nós somos culpados, filhos da ira por natureza, Deus é um reto juiz, portanto, a nossa relação com Ele era condenação. Mas, com base no que Cristo fez, Ele mudou essa relação, não há mais condenação. Então, o que a justificação muda? A nossa relação com Deus. Mas nós vimos que Deus faz mais. Deus faz mais. Ele não apenas nos justifica, mas Ele também nos adota. Olha só. Então, ele estabelece conosco uma relação filial, paternal, não é? Então, justificação e adoção têm em comum o fato de que Deus está mudando o nosso relacionamento com Ele quando Ele realiza esta obra. Agora, regeneração e santificação, que são os dois elos que estamos considerando hoje, o que tem em comum? Diferentemente da justificação e da adoção, que mudam o relacionamento nosso com Deus, na regeneração e na santificação, Deus promove mudanças em nós, no nosso ser. Entendeu? Então, Deus regenera, e aos que Ele regenera, Ele também santifica. Então, Deus trabalha em nós, no nosso ser. Ok? Que é regeneração? Regenerar é gerar de novo, não é? Então, você gera e depois você
gera de novo, regenera, não é? Jesus chamou essa obra de novo nascimento, não é? Ele falou lá com o Nicodemos que é preciso nascer de novo. Então, isso é regeneração. A Bíblia usa também para falar desta obra que Deus faz em nós. A Bíblia usa também aquela ideia de um transplante de coração, não é? Deus tira o coração de pedra nesta obra de regeneração e dá um coração de carne. Isso muda o nosso ser. Antes você tinha um coração de pedra, insensível. Por causa desse coração de pedra, você tinha os ouvidos moucos, surdos, para ouvir a palavra de Deus. Por causa desse coração de pedra, você tinha os olhos cegos, não conseguia enxergar a beleza de Cristo. Por causa desse coração de pedra, você tinha uma indisposição contra o Senhor e a sua lei. Você era indisposto, inimigo do Senhor. Mas o Senhor mudou alguma coisa em você. Ele foi lá, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Seus ouvidos se abriram para ouvir o Senhor. Os seus olhos abriram para ver a beleza de Cristo. Antes você não conseguia ver essa beleza. E o seu coração, que era inclinado contra Deus, Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, você pendia, era propenso à inimizade contra Deus, se tornou amigo dele, você começou a apreciar a Cristo. Eu costumo dizer que isso provocou uma mudança no seu paladar espiritual. Tinha coisas que você detestava, mas agora você aprecia. Entendeu? E o pecado que você apreciava e achava bom, te incomoda hoje. Você abomina o pecado. O que aconteceu? Regeneração. Você foi gerado de novo. Entendeu? O seu coração de pedra foi tirado e um coração de carne lhe foi dado. Então, Deus regenerou você. Mas isso é só parte da história. Aí está dizendo que aqueles que Deus regenera, além disso, Ele também santifica. Percebe? Ele não apenas regenera, mas Ele também santifica. O que isso significa? Isto significa que a santificação segue naturalmente a regeneração. Assim como o crescimento segue ao nascimento. Não é? A criança nasce e, com o passar do tempo, ela vai naturalmente se desenvolvendo, não é? Nós recebemos há pouco tempo, um pouco mais de um mês, a nossa netinha mais nova, a Laís. E a cada dia, a cada semana que a gente recebe fotos dela, a gente vai percebendo como é que ela está crescendo, não é? A Helena, filhinha do Lucas, olha só. Há pouco tempo, ela era um bebezinho, mas agora já está. Então, assim como o crescimento, biologicamente falando, assim como o crescimento segue naturalmente ao nascimento, assim também o crescimento na santificação segue naturalmente ao nascimento espiritual, ao novo nascimento. É claro, o natural é assim. Se a criança não se desenvolve, não cresce, alguma coisa está errada. É antinatural. Precisa procurar saber o que está acontecendo. Então, na experiência da fé, na experiência cristã,
A santificação segue naturalmente a, a regeneração. É isso que está dizendo, não é? Ó, os que são eficazmente chamados e regenerados são também, além disso, santificados. Então, não tem. Se o seu pacote de salvação veio faltando santificação, ah, olha lá o remetente, talvez não veio do céu. Entendeu? Não, não tem salvação sem santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque Deus faz isso, não é? A sua santificação segue naturalmente o seu novo nascimento. Vamos ler aqueles textos ali, porque esses textos aí vão mostrar para nós que os nossos irmãos lá de Westminster não tiraram isso assim atrás da orelha, eles tiraram da Bíblia, não é? Eles elaboraram aí o ensino da Escritura. Segundo aos Tessalonicenses 2,13. Alguém leia para nós. Olha, Paulo está dando graças a Deus pelos Tessalonicenses, dando graças porque Deus escolheu os Tessalonicenses para a salvação, não é isso? Eles foram escolhidos para a salvação. Mas como é que Deus salva os seus escolhidos? Ele salva também por meio da santificação do Espírito. Tem muita gente que acha que a doutrina da eleição, da doutrina da predestinação, dizer que Deus é quem escolhe, isso vai estimular uma vida relapsa. É Deus que escolhe, então eu posso viver de qualquer jeito. Não. O mesmo Deus que escolhe, chama. O mesmo Deus que chama, regenera. O mesmo Deus que regenera, justifica. O mesmo Deus que justifica, santifica. Deus se incumbe de tudo. Não tem salvação sem santificação. Se alguém se diz salvo, mas não está crescendo, se esforçando, sendo intencional em desenvolver a sua salvação, me desculpe, eu tenho motivos para duvidar dessa sua experiência religiosa. Entendeu? Então, a santificação segue naturalmente o novo nascimento. Se você nasceu de novo, trate de desenvolver a sua salvação, trate de crescer, irmão. Trate de crescer. Entendeu? Paulo ficou muito preocupado com os coríntios, lembra? Paulo falou: ó, vocês são crianças em Cristo, já era tempo de vocês estarem comendo alimento sólido, e eu não pude nem falar com vocês como a espirituais. Na segunda carta, Paulo pega mais pesado. Na segunda carta, Paulo fala assim: examinai a vós mesmos se estáis na fé. Paulo fala: gente, examina vocês aí para ver se vocês são crentes mesmo. Percebe? Porque por causa da imaturidade. Então, a segunda. Oi. O Hildeir, você está proibido de ler os meus slides futuros. É isso mesmo, eu vou dizer isso já já. É a próxima observação. Nós lemos 2 de Pedro 1, 10, 11? Não, né? Então vamos ler essa e o Hildeir está correto, essa observação dele.
Olha só, dona Helenice, o contexto todo aí, Pedro está falando do cultivo do cultivo de como é que foge a palavra assim? Do desenvolvimento da salvação, do cultivo, achei a palavra, do cultivo de virtudes cristãs. Virtude é que sumiu aqui. Então, Pedro está falando que você deve cultivar certas virtudes. Aí ele vai dizer, por que você deve cultivar certas virtudes? Porque ao cultivar essas virtudes, ao ser intencional no desenvolvimento da sua salvação, você está confirmando o quê? A sua vocação e eleição. Ou seja, eu fui eleito e eu fui vocacionado. Como é que eu confirmo isto? Cultivando virtudes cristãs. Produzindo ou cultivando o fruto do Espírito. Quem produz é o Espírito, mas você vai cultivando essas virtudes. E aí diz no final que é desta maneira que você entra no céu. Não é isso que está dizendo no final aí? Qual é o caminho para o céu? Santificação. Sem santificação, percebe? Então, a santificação segue naturalmente a regeneração. Esse pedacinho aí da confissão de fé está dizendo isso, não é? Aqueles que são chamados e regenerados, eles são naturalmente santificados pelo Senhor. E o DI está aí agora o que você afirmou. Tem razão. É bom deixar claro, e o DI já antecipou, é bom deixar claro também que a regeneração é um ato, enquanto que a santificação é um processo. Assim como o nascimento biológico é um ato, não é? Enquanto e o crescimento é um processo. Ninguém se torna adulto da noite para o dia, não é? É ao longo da vida que a gente vai crescendo. Assim também a santificação. Então, todo recém-nascido espiritualmente é uma criança, não é? Então, ele é uma criança ainda. E a gente precisa ser paciente com neófitos, crentes novos, recém-nascidos, não é? Ajudá-los, a ensiná-los, dar um alimento até não muito sólido, porque tem que dar papinha para ele ir crescendo e tal, até que ele possa ir ganhando maturidade, e todos nós estamos crescendo até alcançar a estatura de varão perfeito. Nenhum de nós chegou lá ainda. Nós só vamos chegar lá, a estatura de varão perfeito, no dia de Cristo. Quando Cristo voltar, aí sim, todos nós seremos perfeitos como Jesus Cristo é. Mas até lá, irmão, você está sendo gradativamente aperfeiçoado. Paulo usa aquela expressão de glória em glória. Texto que o Ildeir leu aqui, né? Nós somos transformados de glória em glória. É um processo. Então, é bom deixar claro isso. Regeneração é um ato, enquanto que a santificação é um processo. Algumas obras e alguns autores fazem questão de frisar e falar da santificação progressiva, né? Qualifica que ela você vai progredindo, não é? Ao longo da sua caminhada. Tranquilo até agora aí? Então, tudo isso nesse pedacinho aí.
Os que são eficazmente chamados e regenerados são também, além disso, santificados de maneira real e de maneira pessoal. Agora, com base em quê? Como é que Deus opera a nossa santificação? Toda nossa salvação é com base na obra de Cristo. Com base em que Deus justifica você? Por causa do que Cristo fez. Com base em que Deus adota você? Com base na obra de Cristo. Com base em que? Com base em que Deus elege você? Com base em Cristo, não é? Você foi eleito em Cristo. Você foi regenerado em Cristo. Você foi justificado em Cristo. Todas as bênçãos que lhe são concedidas onde? Em Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo que você tem, tudo que você recebe é em Cristo e por causa dele. Separado de Cristo, você não tem nada. Unido a Cristo, você tem tudo. Cristo é o centro. Cristo é a pérola de grande valor. Cristo é o amado da nossa alma. Quem tem Cristo tem tudo. Percebe? Ele é Deus conosco. Então, como é que você é santificado? Pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Então, é em Cristo que essas coisas lhe são oferecidas. Por causa da nossa união com Cristo, o que aconteceu com ele nos afeta. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Cristo é o nosso representante. Então você tem uma relação legal com Jesus. Assim como Adão era seu representante legal. Adão pisou na bola, você pagou o pato. Por causa desta relação de representação. Ele era o cabeça, o representante nosso na nossa relação pactual com o Senhor. Jesus Cristo é o último Adão. Ele está na mesma posição. Em Cristo, como seu representante legal, tudo que Cristo fez, ele fez como seu representante legal. Então, a morte de Cristo satisfez a justiça de Deus como seu representante legal. Por isso é que, se você está unido a Cristo, não há mais condenação. Por que que não há mais condenação? Porque a condenação já aconteceu. A conta já foi paga. Cristo era o seu representante, ele estava lá em seu nome. E ele, então, fez o que fez como seu representante legal. A obediência de Cristo é a sua obediência, lhe é creditada. Mas ele não é apenas o nosso representante legal, porque Cristo é uma outra pessoa, não é verdade? Ok, ele muda a minha relação com Deus. Meu representante fez o que fez por mim, agora Deus me aceita, me declara justo com base no que Cristo fez. Então, na justificação muda a minha relação com Deus, não há mais condenação. Mas acontece que não é apenas a minha relação que precisa ser mudada, o meu ser precisa ser mudado. Entendeu?
Então, Cristo não é apenas um representante legal. Cristo tem uma relação comigo não apenas legal. Ele é o nosso cabeça. A relação dele conosco é a mesma relação da minha cabeça com o meu corpo. Não é apenas uma relação legal, é uma relação orgânica, vital. De Cristo flui vida para mim. Onde é que a Bíblia ensina isso? A metáfora da videira deixa isso muito claro. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Ou seja, vocês estão conectados a mim da mesma maneira que um ramo da videira está conectado à videira. Que tipo de conexão o ramo tem com a videira? É uma conexão orgânica, vital. A conexão do ramo com a videira não é uma conexão artificial, igual tem lá o pinheirinho, pode ser um pinheirinho lá que você plantou, uma árvore que tem a vida, aí no Natal você vai lá e pendura os enfeites nela. Não há comunicação de vida entre o pinheirinho e os enfeites, não é verdade? É uma conexão artificial. A nossa conexão com Cristo não é assim, não. A nossa conexão com Cristo é vital, orgânica. A tal ponto de você falar assim: já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Paulo diz: grande é esse mistério. É como no casamento, né? Você se torna uma só carne com Cristo. O casamento é uma representação disso. Uma só carne. A tal ponto que, quando Saulo perseguia a igreja e maltratava a igreja, Cristo não disse: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Não, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então você tem uma conexão com Cristo que é vital, que é orgânica. Como é que isso se dá? Como é que essa união vital, orgânica, assim como a seiva da videira é comunicada ao ramo e ele frutifica, assim também a vida de Cristo é comunicada a você para que você possa frutificar. Como é que se dá esta ligação? A gente chama isso de comunhão. Quem faz essa conexão? Na bênção apostólica, a gente diz que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Quem faz isso é o Espírito Santo. Conecta você a Cristo dessa forma vital, orgânica. O Espírito de Cristo é comunicado a você e o mesmo Espírito que habita Cristo habita você. E você, então, se conecta, ou é conectado a Cristo, é unido a Cristo dessa maneira maravilhosa. Tecnicamente, a gente chama isso de união mística. O que é união mística? Mística no sentido de misteriosa. É um mistério. Eu e Cristo nos tornamos uma só carne. O que Cristo fez, diz respeito, eu fiz. Por isso que Paulo diz que você morreu com Cristo. Você morreu com Cristo. Então, as virtudes
da obra de Cristo lhe são comunicadas. Quando Cristo foi à cruz, ele levou a velha natureza humana naquela cruz e Deus derramou a sua ira sobre a humanidade pecadora. E por causa da minha união com Cristo, a minha velha natureza humana já foi morta na cruz. A minha velha natureza já morreu. Ela ainda não foi totalmente eliminada, mas ela recebeu um golpe mortal lá na cruz. Nós vamos ver as consequências disso ainda nesse parágrafo. Mas entendeu? Romanos 6, 5 e 6. Romanos 6, 5 e 6. Olha o que Paulo está dizendo aí. Se fomos unidos com ele dessa maneira que eu acabei de dizer, se você foi unido com Cristo assim, o que aconteceu? Olha só, Carlinhos, a minha velha natureza que eu herdei dos meus pais, ela já foi morta, ela recebeu a condenação merecida. Eu morri com Cristo lá na cruz. Por causa disso, por causa desta comunicação de poder e virtude de Cristo a mim, a minha velha natureza, embora não tenha sido extirpada, ela não pode mais me dominar, me subjugar e me controlar como fazia antes eu estar unido a Cristo. Então, segundo aos Coríntios 5:17. Se alguém está unido a Cristo dessa maneira que eu acabei de descrever, o que aconteceu com ele? Ele agora ele foi recriado. Ele é uma nova criatura. Ele foi recriado. Ele é uma nova criatura. Então agora ele tem um novo paladar. Ele tem uma nova visão das coisas. Ele tem um novo amor, que é o próprio Cristo. Tudo mudou tudo. Se você for cristão, você sabe do que eu estou dizendo. Essa é a sua experiência. Você sabe o que é isso. Entendeu? Você só está entendendo agora, articulando racionalmente o que você já conhecia na experiência. Só isso. Então, como é que você é santificado? Por meio da virtude da morte e ressurreição de Cristo. Aquilo que Deus fez com Cristo, de fato estava fazendo com quem? Com você. Por quê? Porque Cristo é o seu representante. Deus estava cobrando a sua dívida. E quando ele ressuscitou Cristo, ele estava oferecendo e dando a você uma nova identidade, uma nova humanidade. É isso que Deus estava fazendo. Eu já adiantei, você vai dizer, mas pastor, isso aconteceu com Cristo. Eu sou outra pessoa. Como é que aquilo lá que Cristo fez afeta a minha experiência? Como é que eu desfruto daquilo lá? Afinal de contas, isso aconteceu há mais de 2000 anos. Cristo é outra pessoa. Está distante de mim o que ele fez no tempo e no espaço. Como é que aquelas coisas me afetam? Pela sua palavra e pelo seu espírito que habita em você. Entendeu?
os benefícios da obra de Cristo se tornam efetivos na sua vida, na sua experiência, na sua existência, pela palavra e pelo Espírito. Gente, preste atenção. Como é que Deus criou o universo? Pela sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Porque quando Deus fala, ele está manifestando o seu desejo. Haja luz. E houve luz. A vontade de Deus, ela faz acontecer. Porque ele é Deus. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Então, é pela palavra dele que ele cria e é pela palavra dele que ele recria. Regenera. Então, é pela palavra que ele santifica. É pela palavra e pelo Espírito. Preste bem atenção no texto que o Wildeir leu, nós vamos reler. Abra 2 aos Coríntios 3, versos 15 a 18. 2 aos Coríntios 3, versos 15 a 18, é parte do texto que o Wildeir leu hoje. Alguém leia? Preste atenção, Wildeir. Até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, os escritos de Moisés, o Antigo Testamento, quando Paulo falou isso, o Novo Testamento ainda não tinha terminado de ser escrito, né? Só tinha o Antigo Testamento. Então, Moisés, às vezes Moisés e os profetas, é uma maneira de se referir aos escritos do Antigo Testamento. Então, quando é lido a Bíblia, até hoje, o que Paulo diz que acontecia com os judeus? Eles leem Moisés, eles leem a Escritura, mas eles, por causa do coração de pedra, olhos cegos, é como se tivesse um véu colocado diante dos olhos deles. Eles leem a Bíblia, mas não conseguem enxergar Jesus Cristo lá. Lembra que Jesus falou para os judeus dos seus dias assim: vocês buscam a Escritura porque vocês acham que vão encontrar a vida eterna lá. É verdade. Lá vocês vão encontrar a vida eterna. Mas vocês leem lá e não conseguem me enxergar lá? Não querem vir a mim para terem vida? As Escrituras testificam de mim. Não é isso que Jesus falou? Quer dizer, as Escrituras falam a meu respeito. Aí vocês leem lá, mas vocês não conseguem entender. Por que não conseguem entender? Por causa do véu do pecado. Não é isso que Paulo diz? Que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas? Então eles liam a Bíblia, mas tinham olhos cegos e não conseguiam enxergar. Era como se tivesse um véu colocado neles. Continue lendo, Wildeir. Quando, porém, algum deles é regenerado, quando, porém, algum deles, o coração dele de pedra é tirado e dado um coração de carne, o que acontece? Aí é como se tirasse o véu. Então, quando Deus opera tirando o coração de pedra, dando um coração de carne, é como se tivesse aberto os olhos. É como se o véu tivesse retirado. Então, Deus, o Espírito Santo, por meio do seu Espírito, abre os olhos. Percebe? Escritura e Espírito. Continue lendo. Preste atenção. Quem faz essa retirada do véu é o Senhor, o Espírito.
Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Preste bem atenção. Esse texto, essa afirmação é tirada do contexto por muita gente para dizer que você pode fazer qualquer coisa no culto. Pode plantar bananeira, pode pular, pode assoviar, pode. Porque onde tiver o Espírito, aí tem liberdade para fazer o que quiser. Não é isso que o contexto está dizendo. O contexto está dizendo que o Espírito tira o véu e você fica livre para enxergar. Fica livre para ver. Onde há o Espírito, há liberdade para entender. Então, o Senhor, o Espírito, tira o véu e aí há liberdade para entender. O que acontece aí? Continua lendo. Agora com o rosto desvendado pelo Espírito, com os olhos abertos pelo Espírito. O que acontece? Aí, quando ele lê Moisés agora com o rosto desvendado, o que ele vê lá? A glória do Senhor Jesus. Ele vê na Bíblia a glória do Senhor Jesus. É claro, não vê assim, escancaradamente, vê como por espelho, né? O espelho naquela época não tinha a nitidez do espelho de hoje. Então, Deus abre os olhos, o Espírito abre, aí você lê a Bíblia, aí você enxerga lá agora com os olhos desvendados, você encontra Cristo lá. Você vê a glória do Senhor. O que acontece com você? Aí, esse contato com a Escritura, debaixo do poder e da iluminação do Espírito, faz o que com você? Santifica você. Você é transformado de glória em glória pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Jesus. Então, como é que aquela obra que Jesus fez me é comunicado? Como é que se torna efetiva na minha vida as virtudes, ou se tornam efetivas na minha vida as virtudes do que Cristo fez? Por meio da palavra e do Espírito. Então, percebe? Esse é o caminho da santificação. Não há atalho. Não há atalho. É estudo da Escritura com os olhos desvendados. Não é? Não pode separar palavra e Espírito. Tem muita gente que quer experiência com Espírito fora da palavra. Não rola. E tem muita gente que quer ir à palavra sem o Espírito. Também não rola. Não separe o homem o que Deus ajuntou aí, tá bom? Então, é Espírito e palavra. São os meios que Deus usa para santificação do seu povo. A gente chama isso de meios de graça, não é? É o principal meio de graça, a palavra. Temos outros meios de graça, os sacramentos, não é? Mas nem os sacramentos funcionam à parte da palavra. Como é que você vai entender o que significa o batismo, por exemplo, sem a palavra? Como é que você vai entender a Santa Ceia sem a palavra e o Espírito? Para que a Santa Ceia e o batismo funcionem na sua vida, você tem que ter palavra e Espírito. Por isso é que a palavra é o principal meio de graça. Você precisa entender o que significa aquele pão, aquele cálice, né? Entender o batismo, o que significa aquilo. Sem a palavra, sem a Escritura, você não vai ter o entendimento necessário para que o meio de graça funcione na sua vida. É assim que Deus vai santificando você, não é? E o seu povo. Muito bem. Então, podemos parar aqui, não é?
Então, os benefícios da obra de Cristo se tornam efetivos em nossa existência pela palavra e pelo Espírito.